Se eu perguntasse assim, de maneira direta, objetiva, de qual problema você gostaria de se livrar? Possivelmente você, a partir das suas dores, a partir dos seus pesares, a partir daquilo que te aflige a alma, sem pensar muito, diria aquilo que está doendo mais. Talvez quem esteja me assistindo, alguém diga: ah, pastor, se eu pudesse me livrar de um problema, eu gostaria de me livrar da minha vida financeira difícil, dos meus apertos, das minhas dívidas, do meu nome sujo, dessa vida penosa que eu sempre vivi quando o assunto é a finança. Outros diriam: ah, pastor, eu estou enfermo, estou doente, quem dera Deus me ajudasse a não ser mais doente, a não viver mais doente, a não estar mais enfermo, gastando remédio, fazendo tratamentos, vivendo às vezes mais no hospital do que na minha própria casa. Outros diriam: pastor, minha vida sentimental sempre foi um fracasso. Apesar de que eu já me envolvi com muitas pessoas, cheguei já a me casar, constituir família, mas nunca fui feliz nessa área verdadeiramente. Bom, todas essas questões, elas, se você fale com sinceridade, elas são dignas de serem resolvidas. E Deus pode ajudar você em questões financeiras, ou de saúde, ou de ordem sentimental, seja qual for a questão. Mas e se eu disser para você que o problema é maior? Vou usar uma expressão popular. Sabe aquela história, o buraco é mais embaixo? Pois é, o problema é maior do que a gente imagina. Às vezes o que nos leva a Jesus é um fato que nós achamos relevante. Ele é, de certo modo, relevante, como no caso do paralítico que foi levado pelos seus 4 amigos até Jesus. Mas quando ele chega diante de Jesus, todo aquele trabalho que dá para que ele fosse introduzido na presença do Senhor, abrir um telhado, desceram ele na maca. Quando ele chega diante de Jesus, Jesus aponta que há um problema maior, que no caso dele, pior do que a paralisia, que já é uma coisa terrível, era a questão do pecado. Por isso que a primeira coisa que Jesus vai tratar em relação àquele homem é sobre o pecado. E Jesus diz para ele: filho, perdoados te são os teus pecados. Aí depois do perdão dos pecados, aquele homem, ele então é curado. Na presença de todos, ele levanta e anda e vai para casa glorificando a Deus. Quero dizer com isso, para que nós, eu e você, eu inclusive, você e todos acompanhando essa programação, mesmo que nós tenhamos todos os outros problemas juntos, sabe, existencialmente falando, alguém como Jó diante de mim agora. Alguém enlutado, alguém doente, alguém que já foi próspero e hoje vive uma situação de escassez na vida financeira, pessoas com problemas emocionais, sabe, tudo junto no pacote. Você que diz: pastor, eu acho que eu taquei pedra na cruz, porque tudo que de ruim possa acontecer na vida de uma pessoa tem acontecido comigo. Eu peço a Deus, eu oro a Deus já de antemão, eu deixo um rogo e uma oração para que Deus abençoe a sua vida e te dê livramento, te traga alívio nessa fase da sua vida. Mas eu gostaria que você olhasse um pouquinho mais para dentro de si. É o que o Salmo 130 vai nos ensinar hoje. Salmo 130, os 8 versículos eu vou ler, do 1 ao 8. Ele não tem uma assinatura, nós não sabemos se foi Davi ou quem foi, os filhos de Corá, o Asaf, ou o pessoal do Ministério de Louvor, mas nós sabemos que esse homem estava no fundo do poço e ele clama: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos às minhas súplicas.
de tudo. Por isso que eu comentei sobre enfermidade, sobre miséria, sobre problemas relacionados à vida sentimental. E eu poderia falar das angústias, das depressões, dos pânicos, dos medos. De tudo que há nessa vida, o que verdadeiramente nos leva às profundezas é o pecado. Porque um homem, um ser humano, pode ser doente, pode ser miserável, pode não ter amigo, pode não ter uma vida sentimental abençoada, pode não ter uma família feliz e pode ser salvo. A história é melhor retratada, para exemplo do que eu estou falando, na parábola do rico e de Lázaro. O Lázaro era, do ponto de vista das coisas que eu falei, um fracassado. Ele era um homem pobre, ele era um homem doente, ele era um homem sozinho, ele era um homem a quem ninguém concedia nenhum tipo de compaixão, nem o rico, perante quem ele morava, na marquise da casa do rico, ajudava ele de nenhuma maneira. Para não dizer que ele não fosse bem-sucedido na vida sentimental, o único afeto que ele dispunha, nós lemos nas palavras de Jesus, eram os cães que estavam ali para lamber-lhe as feridas. Só cachorro, mais ninguém. Nem esposa, nem filhos, nem amigos, nem ninguém. Mas nós lemos que esse homem morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Então, mesmo uma pessoa que esteja completamente fracassada na vida, ela pode estar fracassada e ser salva. Agora, o rico, que viveu regalado esplendidamente, que comeu do bom e do melhor, que tinha a esposa, que tinha filhos, que tinha irmãos, que tinha a boa casa, que vestia a boa roupa, que comia a boa comida, esse morreu e foi ao inferno. Quem então estava nas profundezas? Ele não reconheceu. O nosso salmista, ele reconheceu nas profundezas. E ele sabia que a questão era a questão do pecado, porque ele no 3 nos mostra: se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Ele estava assombrado pelo fato de que na vida dele havia iniquidades, pecados. E não vou dizer pecados grosseiros, porque talvez o que camufla e o que impede o arrependimento de muitas pessoas é porque elas aprenderam na igreja, entre aspas, bom, eu não estou roubando, não é esse o discurso? Eu não estou matando, eu não estou adulterando, eu não estou me prostituindo, então está tudo resolvido. Pode ser, pode ser. Pode ser que o senhor nunca traiu sua esposa, a senhora nunca traiu seu marido, mas o senhor é um marido grosso, estúpido, perverso. Tua mulher tem medo de você, teus filhos têm medo de você. Você acha que isso não é pecado? Talvez a senhora nunca pulou a cerca, como se diz. Nunca se deitou com outro homem, senão seu marido. Mas a esposa que a senhora é, a maneira como a senhora trata seu marido, quase que querendo ser a dona do seu marido, envergonhando publicamente, falando mal dele para todo mundo. A senhora acha que seu pecado não prevalece diante de Deus? Nós temos muitas coisas a resolver com Deus dentro dos nossos corações. Esses pecados que não são considerados pecados, como a fofoca. Você fala mal de todo mundo o tempo todo. Você acha que não se encontrará no inferno com os pecadores grosseiros? É claro, os pecadores grosseiros que não se arrependerem irão ao inferno. Mas você que nunca roubou, matou, adulterou, mas fez fofoca dos ladrões, dos roubadores, dos adúlteros,
saiu por aí infamando e às vezes contando coisas que você não sabia, que nem eram verdadeiras, manchando a reputação de pessoas boas, que você não sabia que eram boas. Você ouviu uma história e saiu replicando essa história. Você acha, você fofoqueiro, você fofoqueira, não estará também no mesmo inferno? No mesmo inferno que engolirá todos os pecadores? Você que conta mentiras, você que trata as pessoas com aspereza, você que frauda o seu irmão, que se aproveita da desgraça alheia para prosperar? Entendem? Por isso que ele está nas profundezas. E ele entendeu que se Deus observar as iniquidades, e ele sabia que Deus observava, porque, como eu disse, ele estava assombrado pelo flagrante que o Espírito Santo estava produzindo no coração dele, ele falou, não vai subsistir ninguém, não subsiste ninguém. Mas a revelação veio, e eu espero que a revelação venha, contigo está o perdão para que sejas temido. Porque se por um lado Deus nos faz sentir o peso do pecado, a tristeza que opera o arrependimento, do outro lado ele também está nos oferecendo perdão pela sua graça. De modo que o salmista declarou, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda e espero pela sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Ele sabia que tinha que se resolver com Deus. Veja que nesse salmo ele não trata de nenhuma outra questão da vida dele. Ele não pede prosperidade, ele não pede cura, ele não pede saúde, ele não pede nada. Ele só está resolvendo o problema dele com Deus no que diz respeito aos seus pecados, suas iniquidades. Ele se enxergou, ele viu quanta coisa ruim existia dentro dele ainda, ele olhou no espelho da palavra de Deus, e quando a gente olha aqui, ó, nesse livro, nessa palavra, não é o que o pastor fala, o que o padre fala, esquece esses protagonistas da religião, que às vezes não valem o feijão que comem, inclusive eu. Olhe para essa palavra aqui, ó, leia esse livro, você sozinho, e você vai enxergar coisas horríveis que estão dentro do teu coração. Você vai enxergar coisas sujas, podres, fétidas, que estão dentro de você, no que você pensa, no que você sente, no que você abriga dentro do teu coração e da tua alma. E aí você vai clamar como ele clamou. Se tu observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Eu sou assim, ele clama, a alma dele clama. E aí no verso 7, ele nos convoca a todos, espere Israel no Senhor. Israel é a igreja de Deus, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção, e ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Ele está falando para todos, Israel, a igreja, os cristãos, todos temos iniquidades, todos temos. Eu não vou citar nomes, mas você pode pensar na pessoa mais santa que você imagina. Ai, pastor, eu tenho tanta admiração por aquele sacerdote, eu tenho tanta admiração por aquele pastor, aquela mulher de Deus. Ai, que mulher de Deus maravilhosa, ela prega, ela fala tão bonito. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos. A Bíblia diz, o melhor deles é um espinho, só para você entender. Os atos de justiças do homem mais justo da terra são como aquela gaze que envolve as feridas do leproso. É o que brada o profeta Isaías. De modo que todos carecemos do perdão de Deus. E temos que nos achegar a Ele todos os dias, acordar pela manhã e dizer, perdoa-me, perdoa-me. Perdoa-me porque eu pensei mal do meu irmão, perdoa-me porque eu julguei,
Perdoa-me porque naquela questão eu menti, eu me omiti, eu fui leviano. Eu sabia que aquela pessoa tinha razão, mas eu me calei ao defendê-la. Eu deveria ter defendido aquela pessoa, mas eu me calei. Eu ri da desgraça alheia. O meu coração se alegrou com a queda do meu inimigo. Olha quantas são as iniquidades. Eu faria uma lista e eu ficaria horas e horas e horas mostrando quão feio eu e você somos. Mas ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Se você quiser, você hoje pode se arrepender, pedir perdão, porque nele há abundante redenção. Amém?